Olá, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma aula sobre a realização da operação de divisão, como você realiza operações de divisões. Trago essa operação de divisão ao nível do sexto ano, trabalhando com números naturais. O que significa dizer que eu estou trabalhando com divisões do nível sexto ano com números naturais? Eu estou trabalhando com lá o início de quando você começa a aprender operações de divisões. Você estuda o quarto e quinto ano uma introdução, no sexto ano você começa a fazer as operações de divisões. Lá você trabalha somente com números inteiros positivos, não tem ainda a vírgula, né? Logo em seguida você começa a trabalhar com números decimais e tem que fazer divisões também com números decimais. Mas aqui não. Aqui eu quero trabalhar esse início, o primeiro contato que você tem com a divisão. Por que eu escolhi esse nível para trazer para vocês? Porque quando você não aprende corretamente esse início, você sofre no sexto ano, no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio, no Enem, vai só acumulando a sua dificuldade em resolver operações de divisão. Então, se você aprende o início, se você aprende aqui como você faz de forma correta, detalhada a operação de divisão, você não sofre no sétimo, oitavo, nono ano, você consegue ajudar seu filho, você consegue resolver questões de divisão quando elas aparecem no meio de uma expressão grande, tem lá uma operaçãozinha de divisão, você vai conseguir resolver essa operação de divisão de forma muito rápida para que você consiga resolver a expressão por completo. Mas se você não souber fazer essa operação de divisão, você não vai conseguir resolver a expressão completa, a expressão numérica, a expressão algébrica, seja lá qual for a expressão que apareça no seu exercício. Então, para fazer isso, como eu falei para vocês, divisão sexto ano com números inteiros positivos. Vou explicar para vocês a propriedade fundamental, que é que o dividendo ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado ao resto. Vou mostrar isso para vocês através desses dois exemplos aqui. Coloquei aqui também algumas observações que você precisa prestar atenção na hora que você estiver trabalhando com divisão. Como é que funciona a divisão por zero? O que é uma divisão exata? O que significa dizer que o resto tem que ser menor que o divisor? Essas são as observações que eu vou explicar aqui para vocês. Então, vou mostrar a divisão, a propriedade, essas observações e no final da aula vou resolver esses exemplos aqui para vocês. Eles são todos exemplos simples que você pode resolver até mentalmente, fazendo só conta de cabeça. Mas que às vezes você consegue fazer mentalmente, mas não consegue realizar a operação, colocar no caderno e resolver o passo a passo de como funciona uma resolução de divisão. E isso eu quero explicar para vocês. Tenho aqui com dois algarismos, 11 dividido por 2, 21 dividido por 2. Coloquei exemplos com três algarismos. Coloquei exemplos com três algarismos, 309 dividido por 3, 200 dividido por 3, 408 dividido por 4. E coloquei um exemplo aqui onde o dividendo tem 4 algarismos e o divisor tem 2 algarismos que eu também vou mostrar para vocês. Então hoje eu quero dar um resumo, quero explicar para vocês um resumo de como funciona a operação de divisão, explicando aqui desde a propriedade fundamental até um exemplo que contenha o dividendo com 4 algarismos e o divisor com 2 algarismos, beleza? Para começar, propriedade fundamental da divisão. Coloquei um D maiúsculo aqui para você entender que esse aqui é o dividendo. O que é o dividendo? É o número que eu quero dividir. Nesse exemplo 1 aqui, olha, o 20 é o dividendo e o 3 é o divisor. Quem é o quociente e o resto? O quociente é o número que eu vou colocar aqui embaixo e o resto é o que vai sobrar aqui embaixo. Fazendo a operação. O primeiro passo que você precisa realizar na hora de fazer uma divisão é verificar se o primeiro algarismo aqui ele é maior ou igual a esse algarismo aqui, ou o número que estiver aqui, né? No caso, se for uma divisão por dois algarismos, você vai pegar os dois primeiros e verificar se ele é maior ou igual aos dois que estão aqui dentro. Nesse caso aqui, como o meu divisor, olha, como o meu divisor tem só um algarismo, então eu vou pegar o primeiro algarismo. 2 é maior ou igual a 3? Não é. Então, se ele não é maior ou igual, eu não vou pegar o 2. Eu vou juntar os dois primeiros algarismos e ver que número eles formam. O 2 e o 0 formam o número 20. 20 dá de dividir por 3? Dá. Aí eu vou fazer uma divisão de 20 por 3. Como eu sei qual é o quociente que eu devo colocar primeiro aqui embaixo? Aí eu vou fazer 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4.
Você vai precisar do conhecimento da tabuada para fazer divisão, tá? Aí eu vou fazendo essa multiplicação do 3 até que eu tenha um número que seja o mais próximo possível do 20. Se eu multiplicar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Opa, 21 passou do número que está aqui. Então eu não posso usar o 7. Qual é o último número antes do 7? É o 6. 3 vezes 6, 18. Então, se o 7 eu não posso colocar, o número que eu devo colocar aqui é o 6. Por quê? Porque ao multiplicar o 6 vezes 3, vai dar 18, que é um número menor que o 20. Então, eu coloco aqui 18. Depois que eu faço isso, eu passo uma barra aqui e subtraio este valor deste que eu encontrei. Como eu faço uma subtração de 20 menos 18? De novo, eu posso fazer mentalmente. 20 menos 18 é 2. Mas a forma correta é eu pegar algarismo por algarismo. Eu pego o algarismo da unidade, depois pego da dezena. 0 menos 8, não dá de subtrair 0 menos 8. Então, eu vou emprestar um daqui para cá. Vou pegar um aqui desse 2, empresto para cá, vai ficar 10. 10 menos 8, 2. Eu vou colocar um 2 aqui. E aqui, se eu tirei um daqui para cá, ficou só 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, o resultado de 20 menos 18 é 2, que é o 10 menos 2, e o 0 do 1 menos 1. Esse é o resultado que ficou aqui. Agora, veja que o 2 ele é menor do que 3. Eu não posso mais dividir 2 por 3. Como eu estou trabalhando somente com números naturais, que são inteiros e positivos, esse 2 eu já vou deixá-lo aqui como o resto da divisão, tá? Vou deixar esse primeiro exemplo aqui, vou fazer agora o segundo exemplo. Também faço o mesmo procedimento. Primeiro eu verifico se o 2 é maior ou igual ao 3. Não é, é menor. Se ele é menor, eu vou pegar os dois algarismos. Então eu tenho 21 dividido por 3. Faço o mesmo procedimento. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Nós vimos aqui que é 18. E o 3 vezes 7 é 21. Nesse segundo exemplo aqui, eu não coloco mais o 6 que deu 18. Eu posso colocar o 7 porque o 7 vai dar 21. Então, eu coloco aqui no meu quociente 7. 7 vezes 3 é 21. Aí eu coloco aqui 21. Faço aqui a subtração. Aí eu vou subtrair 1 menos 1 é 0, 2 menos 2 é 0. O resultado que daqui é 0, 0. Esse aqui é o resto da divisão, tá? Resolvi esses dois exemplos para mostrar para vocês o quê? Que a propriedade fundamental diz que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado ao resto. Toda vez que eu realizar uma operação de divisão, se eu quiser saber se minha divisão está correta ou não, eu preciso utilizar essa propriedade aqui. Eu preciso fazer esse cálculo aqui para saber se é igual ao dividendo. Vamos fazer aqui, identificar dividendo, colocar de maiúsculo. Este aqui é o divisor, este aqui é o quociente, este aqui é o resto. Vamos verificar se é correto. Se eu multiplicar, olha, aqui ele está dizendo para eu multiplicar esse por esse e somar com esse. Então eu tenho que multiplicar esse por esse, dá 18, e somar com esse 2. 3 vezes 6, 18, mais 2, 20. Realmente o cálculo está correto. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito rabiscado. Queria só identificar para que vocês vissem. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu fazendo a multiplicação de 3 vezes 6 dá 18, mais 2 dá 20. Então, realmente, eu fiz uma operação de forma correta. No segundo exemplo, também faço 3 vezes 7, 21. 21 mais 0, o resto é 0. 21 mais 0 dá 21. É igual ao meu dividendo. Também está correto. Exemplos simples assim é muito fácil de ver. Você pode pensar, isso aqui é muito fácil, muito simples, eu nem preciso fazer o cálculo. Mas esses exemplos simples, eles servem somente para você treinar e aprender que você faz o processo de divisão e depois você aplica a propriedade fundamental para verificar se está correto. Beleza?
Esses dois exemplos aqui é somente para você verificar a propriedade fundamental. Nas observações, divisão por zero. Em uma divisão, não existe divisão por zero. Por que não existe divisão por zero? Porque imagine que eu tenha R$10 e eu preciso dividir para 0 pessoas. Como eu faço uma divisão de R$10 para 0 pessoas? Não existe a divisão, não tem para quem eu distribuir o dinheiro. Eu tenho 10 lápis e preciso distribuir entre 10 alunos. Vai dar um lápis para cada aluno. Mas se eu tiver 10 lápis e precisar distribuir para 0 alunos, não existe a distribuição. Eu não vou ter a divisão, porque não tem divisão por zero. É por isso que lá na... Deixa eu abrir aqui para vocês. É por isso que quando você está estudando fração, a fração você aprende assim: A sobre B, isso com B diferente de zero. É por isso que você encontra essa observação aqui nos livros e o seu professor explica isso para você dentro de sala. Toda vez que você efetuar uma divisão, o número que está aqui no denominador, que aqui é o dividendo e aqui é o divisor, é esse mesmo aqui, olha, dividendo e divisor, esse número aqui nunca pode ser zero. Se aparecer o zero, você já elimina, não existe. Não é que o resultado é zero, não existe divisão por zero. Tá ok? Essa é a primeira observação. A segunda observação, chamamos de divisão exata. Deixa eu apagar aqui para não ir ficando rabiscado. Vou apagar isso aqui. O que chamamos de divisão exata? Divisão exata é quando o resto da divisão é zero. Isso aqui é uma divisão exata? Não é, porque ele tem um resto 2. Isso aqui é uma divisão exata porque o resto aqui é zero. Então, divisão por zero não existe. Divisão exata é quando o resto é zero. E a outra observação é que o resto é sempre menor que o divisor. Se você estiver fazendo a divisão e esse resto aqui for igual ou maior ao divisor, está errado a sua operação. Ou você precisa continuar dividindo, você precisa baixar mais o número daqui. Esse resto que aparece aqui, ele nunca pode ser igual ou maior do que o número que estiver aqui. O resto, ele tem que ser menor que o divisor. E isso são indicativos que você está fazendo uma resolução correta, que você está realizando de forma correta a divisão. Aqui, olha, sempre menor do que o divisor. Na divisão exata, o resto é menor que o divisor, que o resto é zero. E na divisão não exata, o resto também é menor que o divisor. Beleza? Esse aqui é o fundamento da divisão. Isso é o que você precisa aprender para realizar operações de divisões. Verifica o algarismo, efetua a divisão e depois aplica a propriedade fundamental. Agora vamos ver isso na prática, efetuando a divisão desses exemplos aqui. Olha. Vamos realizar essas operações de divisões um a um, para que você veja as peculiaridades que podem aparecer na hora de uma resolução de divisão. Tá? A primeira é 11 dividido por 2. Vou colocar aqui do lado, coloco, como eu monto, coloco o meu dividendo, coloco o meu divisor. Vou verificar, como eu mostrei para vocês, se o primeiro algarismo, como o meu divisor aqui é só de um algarismo, eu vou pegar só o primeiro algarismo. Ele é maior ou igual ao divisor? Não é, ele é menor. Se ele é menor, eu não posso utilizá-lo. Eu tenho que juntar dois algarismos, que no caso aqui dá 11. 11 dá de dividir por 2? Dá, que 11 é maior do que 2. Então, eu vou precisar fazer o mesmo processo que eu fiz lá nos exemplos anteriores. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Opa, 2 vezes 6 é 12, já é maior do que 11. Então, não posso colocar o 6 aqui. Qual é o número anterior a ele? É 2 vezes 5. Então, o número que eu vou colocar aqui é o 5. O meu quociente é 5. 5 vezes 2, 10. Aí eu coloco 10 aqui. Passo a barra e faço a subtração. 1 menos 0 é 1 e 1 menos 1 é 0. O resultado disso aqui será 1, 0. Esse aqui é o resto da divisão. Para saber se está correto, o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar o meu divisor pelo meu quociente, 2 vezes 5 é 10, e devo somar ao resto. 2 vezes 5 é 10, mais 1, 11.
11 é o meu dividendo? É. Então, eu efetuei de forma correta essa divisão. Vou fazer o segundo exemplo aqui do lado, 21 dividido por 2. Parece igual, mas não é. 21 dividido por 2. Opa, deixa eu fazer melhorzinho aqui. 21 dividido por 2. Nesse caso aqui, olha, o primeiro algarismo ele era menor que o 2. Então, eu tive que pegar 2 algarismos. Nesse segundo aqui, o primeiro algarismo ele é igual ao 2. Então, eu não pego 2 algarismos, eu pego só o primeiro. E faço 2 dividido por 2. Fazendo aquele processo, de cara eu tenho 2 vezes 1, que dá 2. Então, o número que eu preciso colocar aqui no quociente é o 1. Aí faço 1 vezes 2 é 2. E o resto, 0. 2 menos 2 é 0. Agora, eu utilizei só o primeiro algarismo, eu tenho que efetuar a divisão do segundo algarismo. Baixo ele para cá. Aí aqui fica 1. Opa, cadê meu pincel? Aqui fica 1. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante. Veja que no primeiro exemplo, eu fiquei com 1 aqui, e 1 não dava de dividir por 2, ele ficou como o resto da divisão. Encerrei a divisão, fiz a multiplicação 2 vezes 5, 10 mais 1, 11 e deu correto. Aqui eu tenho novamente 1, que 1 não dá de dividir por 2. Então eu devo encerrar a divisão? Se eu encerrar a divisão aqui e deixar ele como resto, como foi feito aqui no primeiro exemplo, olha o que acontece. Eu vou fazer 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 3 é igual a 21? Não é. Então isso aqui significa que o meu cálculo está errado. Eu realizei de forma incorreta o cálculo. Está faltando eu fazer alguma coisa. E o que está faltando eu fazer? Qual é a diferença desse exemplo para esse exemplo aqui? Nesse primeiro exemplo aqui, olha, perceba que esse 1 ele é o resultado de uma subtração. Ele é um resto. Ele é um resto de uma operação. E se ele é o resto, ele fica como resto. Nesse caso aqui, esse aqui não é o resto de uma operação. Ele é um algarismo que falta eu dividir. Mas, poxa, isso não dá de dividir 1 por 2. Se não dá de dividir 1 por 2, coloca um 0 aqui, porque vai ficar 0 vezes 2 dá 0. Aí você coloca o 0 aqui embaixo. 1 menos 0 é 1. Agora sim você tem o 1 sendo o resto da divisão. E se ele é o resto da divisão, agora eu posso deixá-lo como 0. Agora eu posso deixá-lo como resto. Porque o que eu vou fazer? 2 vezes 10, 20. 20 mais 1, 21. Agora sim, minha operação está completa. Eu realizei de forma correta a operação, porque o meu dividendo, o meu divisor, eu estou multiplicando com o quociente, estou somando com o resto, e ele está dando o mesmo valor do dividendo. Isso eu posso fazer. Entenderam? Isso é muito importante. Isso aqui é causa de muito erro na hora que os alunos estão resolvendo. Tem um aqui, só que esse 1 aqui é um resto, e esse 1 aqui é um algarismo que eu preciso fazer a operação. Aí surge uma confusão danada, porque alguns ensinam assim. Você faz 21 dividido por 2, aí você faz o 2 dividido por 2, dá 1, vezes 2 é 2, dá resto 0. Fazendo aqui rapidinho, bem mandrake, né? Aí dizem assim, o 1 está aqui embaixo, ele não divide por 2, então você coloca um 0 aqui, como se esse 0 tivesse vindo de Nárnia. Coloca o 0 aqui e encerra a operação. Não, não é. Esse aqui quando você faz isso aqui, você está eliminando esse passo aqui, olha, que é você fazer a divisão do 1 pelo 2. Se ele é menor e você precisa fazer a divisão, porque você ainda não fez essa divisão, você coloca o 0 aqui e multiplica. 0 vezes 2 é 0, faz a subtração e vai sobrar 1. É o mesmo que você colocar 1 e deixar. Só que quando você faz aqui, você não entende o que foi feito. Você não entende que você, na verdade, está fazendo a operação de um atalho danado. E aqui eu não vou mostrar atalho nessa aula de hoje. Depois você pode começar, eu já sei que vai dar, eu vou colocar o 0 e vou deixar 1 aqui. Beleza? Desde que você saiba o que está sendo feito. Porque se você souber o que está sendo feito, você pode tomar, na matemática, você pode fazer quantos atalhos você quiser. Desde que você saiba de onde você está saindo e para onde você está indo. Porque quando alguém lhe perguntar o que foi que você fez aqui, eu ia fazer o 0 vezes 2 ia dar 0, no final ia dar 1, eu nem fiz mais. Coloquei o 0 aqui e deixei aqui. Beleza, pode ser feito, desde que você saiba o que está sendo feito.
E hoje eu vou mostrar o que está sendo feito, ok? Então, fizemos aqui os dois primeiros exemplos, o 1 e o 2, para que você aprendesse essa diferença. Agora vamos para as divisões dos números que têm 3 algarismos, aqui, o 309, o 200 e o 408, beleza? Um conselho que eu dou, anote tudo que eu estou mostrando para vocês no caderno e depois revisa, porque nossa memória não é tão boa assim para que a gente grave tudo e depois já consiga sair fazendo. Vamos agora para o exemplo 3. O exemplo 3 nós temos 309 dividido por 3. De novo, vou verificar, é um divisor de um só algarismo, então eu pego só o primeiro algarismo. O 3 é maior ou igual a 3? Ele é igual. Então, novamente, vou começar 3 vezes 1, já vai dar 3. Então, vamos aqui no 1. 1 vezes 3 é 3. 3 menos 3, 0. Agora tem o segundo algarismo aqui, olha, fiz essa primeira operação, ficou muito torto, deixa eu ajeitar isso aqui, não vai dar confusão. Deixa eu colocar o 3 aqui embaixo e 0. Pronto, um pouquinho mais alinhado. E agora, fiz a operação com o primeiro algarismo, agora eu preciso baixar o segundo algarismo. Vou colocar esse 0 aqui, bem aqui. Então, eu coloquei o 0 aqui. De novo, me deparo com 0 não dá de dividir por 3. O que eu devo fazer? Lembra que eu expliquei no exemplo anterior? Se 0 não dá de dividir por 3, mas ele é um algarismo que você ainda não fez a operação, você tem que fazer a operação. 0 dividido por 3 dá 0, porque 0 vezes 3 vai ser 0. Então, o que eu faço? Coloco o 0 aqui. 0 vezes 3 é 0. 0 menos 0 é 0. De novo, aparece aquele que diz, não, só coloco o 0 aqui, baixo 9 e segue o processo. Sim, desde que você saiba que é só porque esse passo que você fez aqui, 0 vezes 3 dá 0, 0 menos 0 dá 0, não muda em nada, mas você está percebendo que esse algarismo ele está sendo feito, está sendo dividido, está sendo feita a operação com ele. Agora, depois que eu faço a operação com ele, eu baixo 9. Aí você baixa o 9. Peguei esse 9 aqui, fiz o 3, fiz o 0, agora eu vou fazer o 9. Baixei o 9. 9 dividido por 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Então, o número que eu vou colocar aqui é o 3. Coloco 3, 3 vezes 3 é 9, 9 menos 9, 0. Prontinho. 309 dividido por 3 é 103 e deu resto 0. Isso aqui nós chamamos de quê? Divisão exata, porque deu resto 0. E eu faço 3 vezes 103 mais 0. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, mais 0, 0. 309. Então, eu realizei de forma correta a operação. Mostrei para vocês agora, quando aparecer o 0 aqui no meio, o que você pode fazer. Você pode só colocar o 0 aqui e já baixar o 9 para cá? Pode, desde que você saiba por que você está fazendo. Beleza? Fizemos agora aqui o exemplo 3. Vamos fazer o exemplo 4? O exemplo 4 é 200 dividido por 4. Primeiro algarismo, é maior ou igual a 4? Não é. Então, eu devo pegar os dois algarismos. 20 dá de dividir por 4? Dá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então, o número que eu coloco aqui é o 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 dá 0. Sobrou um 0 aqui. Há quem ensine dizendo só pega esse 0 e coloca aqui. Beleza? Se você souber, porque a forma correta, eu vou pegar esse 0 e vou colocar ele aqui, ó. É aqui embaixo que eu devo colocar ele. Bem aqui, ó. 0. Aí eu vou dividir 0 dividido por 4. Ah, mas 0 não dá de dividir por 4. Já mostrei para vocês. 0 dividido por 4 é quanto? É 0. E 0 vezes 4 é 0. 0 menos 0 é 0. Resto 0. Mais uma divisão exata. Por que eu coloquei o 0 aqui? Porque eu baixei ele daqui para cá. 0 dividido por 4 é 0. 0 vezes 4 é 0. 0 menos 0 é 0. Aí, para saber se eu realizei de forma correta a operação, o que eu faço?
Pego o meu divisor, multiplico pelo meu quociente e somo com o resto. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20. Que vai dar aqui 0, 20, vai dar 200. Como aqui o resto é 0, se eu somo 200 mais 0 dá 200. Realizei de forma correta a operação. Ok? Veja, sempre o mesmo passo a passo. O que muda é que uma hora um é resto, depois não é mais resto. Outra hora o zero aparece aqui no meio, outra hora o zero aparece aqui no fim. E esse passo a passo é onde você vai se perdendo, onde você vai se enrolando todo e não consegue resolver uma operação de divisão. Vamos para o quinto exemplo, que é o 408. Mas para isso, deixa eu apagar aqui. Veja que eu estou usando sempre a propriedade fundamental da divisão. 408 dividido por 4. 408 dividido por 4, o primeiro algarismo é igual ao 4. Então, eu vou fazer 4 dividido por 4, vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. 4 menos 4 é 0. De novo, eu tenho um 0 aqui no meio que vai baixar para cá. Baixou 0. 0 dividido por 4. Já mostrei para vocês que isso é 0. 0 vezes 4 é 0. 0 menos 0 é 0. Baixa. Agora, fiz a operação com 4. Fiz com 0. Agora eu vou fazer com 8. Vou baixar o 8 para cá. 8 dividido por 4. Isso dá 2. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 8 é 0. Mais uma divisão exata. Divisão exata porque o resto é 0. Para saber se está correto, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4. Realmente, 408 dividido por 4 é 102. Beleza? 5 exemplos aqui simples. Exemplos de duas casas decimais já. Exemplo de 2 algarismos, 2 algarismos, 3 algarismos, 3 algarismos, 3 algarismos. Agora que você já viu bem a aplicação da propriedade fundamental da divisão, eu vou mostrar para vocês um dividendo de 4 algarismos e um divisor de 2 algarismos. Muda alguma coisa? Não, só é um negócio maior que você vai aplicar o mesmo procedimento que fizemos aqui. Como é uma continha um pouco maior, eu vou apagar isso aqui e vou fazer ela separadamente aqui. Como eu faço uma operação que tem 4 algarismos, 4, 8, 3, 5, dividido por 14. Como eu tenho aqui um divisor, que são 2 algarismos, então eu preciso pegar já de cara aqui 2 algarismos, porque o primeiro algarismo, independente de qual seja, vai ser menor que o divisor. Então eu preciso pegar esses dois aqui, 48. E para fazer 48 dividido por 14, eu já tenho que começar fazendo uma divisão menor aqui, 48 dividido por 14. Veja que só essa primeira operação, pegar esses 2 algarismos e dividir por esse, já dá uma nova divisão. E aqui você precisa efetuar a divisão, jogar o resultado para cá, aí faz uma nova divisão, efetua a divisão, volta para cá e você vai fazer esse passo a passo. O que muda é isso, a conta é maior. Volto a dizer, não estou ensinando a fazer cálculo mental, cálculo de cabeça. Estou ensinando como você faz o procedimento para resolver conta de divisão. Depois que você estiver bem habilidoso, você pode fazer quantos atalhos você quiser, tá ok? Agora estamos no 6º ano com os números naturais. Você precisa aprender o passo a passo, tá bom? 48 dividido por 14. Como eu faço para saber, para agilizar essa resolução? Aqui, 14 vezes 1, 14. 14 vezes 2, 28. 14 vezes 3, 42. Isso, mas eu não tenho essa habilidade de ficar fazendo 14 vezes 1, 14 vezes 2, 14 vezes 3. Então, pega só o 10, que 14 é 10 mais 4. Então, você faz 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Se você colocou 10 vezes 4 já dá 40, você sabe que aqui vai dar 40 mais 4 vezes 4. Já vai passar de 48. Então, você não dá para colocar o 4 aqui, porque você sabe que ele vai passar desse valor. Então, vai ser um valor anterior a ele. O 3 vezes 10 vai dar 30. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, o número que eu vou colocar aqui é o número 3. Aí, eu vou fazer 3 vezes 4 é 12, coloco 2 e vai a 1. 3 vezes 1 é 3 e 1 é 4. Aí, 48 menos 42, 8 menos 2 é 6, 4 menos 4 é 0. Vou pegar
essa operação que eu fiz aqui e vou jogar para cá. Primeiro eu vou colocar aqui o 3, vou multiplicar por esse, vou colocar um 42 aqui e vou fazer a subtração, igual como eu fiz aqui. Só que aqui é vermelho, né? Coloca aqui 3, aqui dá 42, vou subtrair, 8 menos 2 é 6, vai ficar o 0 aqui. Fiz a divisão dos dois primeiros algarismos. Agora eu vou pegar esse algarismo aqui e vou baixar para cá. E vou ficar com 63. Agora eu tenho 63 que vou dividir por 14. O mesmo procedimento daqui, olha. Só que agora eu vou colocar 63 dividido por 14. De novo, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. Se eu colocar 10 vezes 5, já vai dar 50. 5 vezes 4 vai dar 20. Vai dar 50 mais 20, vai dar 70. Então, já passa. Eu não vou poder colocar 5 aqui. Eu vou poder colocar no máximo o 4. Ou você pode ir fazendo, se você tiver habilidade, 14 vezes 1 dá 14. 14 vezes 2 dá 28. 14 vezes 3, como nós olhamos aqui, dá 42. Aí você soma mais 14 vai dar 56. Se você somar mais 14 vai dar 70, vai passar. Então, no caso aqui, vai ter que ser 56. 56 é quanto? É 14 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 1 é 4. Aí você faz a subtração. Deixa eu colocar o sinal de subtração aqui, para ficar bem detalhadinho. Como eu faço o 63 menos 46? Isso aqui parece uma conta simples, mas no projeto que eu dou aula ali de voluntário, tem muita criança que se enrola com isso aqui. Por quê? Porque o 3 é menor que 6, então eu tenho que pegar um desses 6 aqui e emprestar para cá, vai ficar 13. 13 menos 6, quanto vai sobrar? Tem gente que não sabe nem fazer essa conta, tem criança que ele não sabe fazer essa conta de subtração e está estudando divisão. Tem que voltar lá e aprender a fazer subtração, senão não vai conseguir fazer divisão, justamente por causa de um momento como esse. Você tem 63 menos 46, você precisa saber resolver isso aqui. Que resolvemos emprestando um daqui para cá, vai ficar 13, e o 13 menos 6 vai ficar 7, né? Aqui ficará... Cadê? Deixa eu pegar aqui meu lápis. Vai ficar 7. Opa. A 7. E o 6, o que era 6 aqui, emprestando daqui para cá, ficou 5. Emprestando ficou 5. 5 menos 4 é 1. Olha só, eu explicando para vocês, aqui não é 46, aqui é 50. Por que que eu soube que houve um erro aqui na minha subtração? Na hora que eu subtraí, eu vi aqui 17, 17 para 14. O 17, ele não pode, o resto aqui da minha operação, ele não pode ser maior que o meu divisor. Lembra que eu falei para vocês? Se você estiver fazendo a resolução aqui, igual como eu fiz aqui, e o resultado aqui deu 17, eu explicando aqui para vocês quando eu olhei aqui 17. 17, 14, tá errado. Tem alguma coisa errada aqui. Porque o 17, esse resto aqui não pode ser maior do que o meu divisor. E o que foi que eu vi aqui que está errado? Porque 4 vezes 4 é 16, coloco 6 e vai a 1, faltou eu colocar 1 aqui, olha. 4 vezes 1 é 4 e 1 é 5. Isso aqui é 56 e não 46. Viu como é importante você lembrar lá das observações? No meio da resolução você consegue perceber se houve algum erro ou não. Aí eu volto aqui, vou voltar desde aqui, vou fazer novamente. 4 vezes 4 é 16, coloca o 6 e vai a 1. 4 vezes 1 é 4 e 1 é 5. Aqui é 56. E se é 56, agora sim você faz toda a explicação que eu já dei para vocês, né? Que vai ficar 13 menos 6 é 7. E aqui era 6, emprestou um daqui para cá, ficou 5. 5 menos 5 é 0. Isso aqui dá 0. Agora sim, eu tenho um valor aqui, tenho o valor 7. 7 é menor do que 14. Então, está caminhando normalmente. O que eu faço agora? Pego esse 4 aqui, jogo para cá e essa operação aqui para baixo. Vou colocar aqui 4. 4 vezes 14 é 56.
63 menos 56 é 7. Igual como eu fiz aqui, olha. Agora eu fiz a operação dos dois algarismos, baixei o 3, fiz novamente a operação, agora eu vou baixar o 5. Esse 5 que está aqui em cima, olha, é o último algarismo que eu preciso fazer a operação, preciso baixar ele para cá. Aqui ficou 75. Aí eu tenho que fazer 75 dividido por 14. Quanto é 75 dividido por 14? Aqui eu vi que dava 3, né, o quociente, aqui deu 4. Aqui provavelmente vai dar 5, porque 4 vezes 14 já é 56. Se eu colocar 5 vezes 14, eu vou somar 14 aqui, que vai dar 70. E 70 já é um valor próximo aqui, olha. Então eu vou fazer direto aqui o 5. E eu faço 5 vezes 14. 5 vezes 4 é 20. Coloco 0 e vai a 2. 5 vezes 1 é 5 e 2 é 7. Fazendo 5 vezes 4 é 20. Coloco 0 e vai a 2. 5 vezes 1 é 5 e 2 é 7. Faço a subtração. Baixo 5. 5 menos 0 vai dar 5. 7 menos 7 vai dar 0. Então, o resultado aqui embaixo é 5 e aqui é 0. Aí eu já fiz a operação dos dois primeiros algarismos. Aqui, olha. Fiz a operação dos dois primeiros, incluí o terceiro, incluí o quarto algarismo e cheguei aqui no valor de resto 5. Esse 5 ele é menor que o 14. Deixa eu apagar isso aqui e apagar isso aqui. Veja que o 5 ele é menor do que o 14. Se o 5 ele é menor que 14, significa que minha divisão chegou ao fim. Eu tenho aqui o resto da divisão. E para saber se eu efetuei de forma correta, se eu não errei, como eu errei ainda agora ali na hora de fazer aquela divisão mais simples, se eu não esqueci de colocar um algarismo, se eu não esqueci um cálculo, se eu não errei um cálculo, para saber se está correto, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o meu divisor, eu preciso de multiplicar ele pelo meu quociente e somar o resto. E isso eu vou fazer aqui, olha. 300, até para vocês verem como fazer essa multiplicação quando os números forem um pouquinho maiores. Vou fazer o 345 dividido por 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, depois o 4 vezes 3. Depois eu faço 1 vezes 5, 1 vezes 4 e 1 vezes 3. Fazendo primeiro 4 vezes 5 é 20. Coloco 0 e vai a 2. 4 vezes 4 é 16 e 2 é 18. Coloco 8 e vai a 1. 4 vezes 3 é 12 e 1 é 13. Refazendo, 4 vezes 5, 20, 0 vai a 2. 4 vezes 4, 16 e 2, 18. Coloco 8 e vai a 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. Aqui, a multiplicação por 1 é mais simples. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 3 é 3. Você sabe por que eu começo aqui, quando eu estou multiplicando 4, eu começo colocando aqui nessa coluna. Quando eu estou multiplicando eu começo dessa coluna. Você sabe por que isso acontece? Eu vou explicar bem rápido aqui para vocês. Isso aqui acontece porque esse algarismo aqui é o algarismo da dezena. Então, a multiplicação que eu estou fazendo de dezena por unidade, o resultado é dezena. O nosso sistema de numeração é numeração posicional. Aqui são unidades, aqui são dezenas e aqui são centenas. Então, quando eu estou multiplicando unidade, eu começo pela coluna da unidade. Mas, quando eu estou multiplicando dezena, eu tenho que começar pela coluna de dezena. E se tivesse mais um número aqui, seria da coluna de centena. O resultado eu teria que começar da coluna de centena. Beleza? Só uma explicação rápida. Feito isso, agora vamos somar. 0 baixa aqui. 8 e 5 é 13. Coloco 3 e vai a 1. 1 e 3 é 4. 4 e 4 é 8. 1 e 3 é 4. 4.830 foi o resultado dessa multiplicação desses dois valores aqui, do meu divisor e do meu quociente. 4.830. Agora o que eu devo fazer? Eu devo somar com o resto. Vou colocar aqui mais 5. E aqui eu tenho 5, 3, 8 e 4. 4.835 é um valor igual ao valor do meu dividendo. E se o valor que eu encontrei aqui, quando eu multipliquei quociente pelo divisor e somei ao resto, se deu o valor que é igual ao meu dividendo, significa que eu fiz a operação de forma correta e realmente 4.835 dividido por 14 é igual a 345 mais 5. Beleza? Com o resto 5, na verdade. 345 com o resto 5. Beleza?
essa era a aula que eu queria mostrar para vocês sobre divisão. Relembrando, divisão do sexto ano, tá? Nível sexto ano, com números naturais, que são os inteiros positivos. Tudo se baseia na propriedade fundamental, é onde você consegue verificar se seu cálculo de divisão está correto ou errado, se está certo ou errado. Você tem o primeiro exemplo aqui, onde sua divisão não é exata, e você tem um exemplo onde sua divisão é exata. Muito cuidado, não existe divisão por zero. Muito cuidado, divisão exata, ela só é exata se você somar, se você multiplicar o seu divisor pelo quociente e somar daqui ao resto, ele já vai dar esse valor. Então, essa multiplicação de 3 vezes 7 já vai dar o valor do seu dividendo. O quociente vezes o resto já dá o valor do dividendo. E só assim é uma divisão exata, porque o resto é zero. R tem que ser menor do que o divisor. O resto que você está fazendo aqui, ele tem que ser menor do que o divisor. Você viu que eu esqueci um número ali ainda agora e já estava errando. Se eu tivesse seguido, eu teria errado o resultado. Mas quando eu vi que o resto da minha subtração lá já era maior do que o meu divisor, eu já paro, já vejo onde eu errei, já corrijo e já sigo a resolução. E por fim, mostrei os exemplos para vocês aqui, desde o mais simples com 2 algarismos até um com 4 algarismos e com um divisor de 2 algarismos, beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Treinem, peguem esses exemplos que eu dei para vocês, que ele traz algumas peculiaridades do 0, do 1, como é que eu faço quando aparecer um número menor que o meu divisor. Treinem bastante. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Joilson, não entendi essa parte aqui. Professor, não entendi aquela parte ali. Ficou confuso isso aqui. Coloca aí no comentário que eu respondo para vocês e tento tirar a dúvida de vocês, tá bom?